Olá, moçadinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Ana Cláudia. Nós vamos então dar prosseguimento à nossa aula 4, tá? O assunto de hoje então é a respeito de substantivo. Peço que vocês acompanhem também na apostila da página, a partir da página 81. E substantivo é uma classe gramatical que você já vem estudando há um tempo, então não é nenhuma novidade, mas vamos só relembrar. Qual que é a sua importância, né? Ela é de extrema importância porque é aquela palavra, aquele tipo de palavra que dá nome a tudo, que dá nome a seres, a animais, pessoas, coisas, ideias e sentimentos também. E tem vários tipos, certo? Então, nós temos o substantivo próprio, que é aquilo que dá nome a pessoas, a lugares e sempre é escrito com letra maiúscula, né? A primeira letra sempre é maiúscula. Então, nós temos exemplo em Rio de Janeiro, Paula, Portugal, né? Etc. O substantivo comum é o contrário de próprio. Então, é um nome comum, não necessariamente precisa de letra maiúscula, e ele vai se referir a um indivíduo, alguma coisa que faça parte de um conjunto da mesma espécie. Então, temos estudante, pássaro, carro, etc. Substantivo coletivo é o contrário do comum. Então, mesmo quando a palavra está no singular, ela vai representar um conjunto de seres e de coisas do mesmo elemento, tá? Então, por exemplo, enxame, elenco, bando, cardume, etc. Já o substantivo concreto é aquele ser que existe ou na realidade ou na imaginação, mas ele existe independente de outro ser. Então, nós temos aqui o exemplo da mesa, da fada, né? Da escola, do caderno, do lápis, etc. Já o abstrato é o contrário do concreto, tá? Ele vai precisar, ele vai depender de alguém para que esse substantivo exista. Então, por exemplo, inteligência, beleza, amor, respeito, paz. Então, palavras que não existem no mundo concreto a não ser através de alguém. Então, ele é dependente dessa existência, tá bom? Além disso, temos também tipo primitivo. São palavras que, como o nome diz, primitivo, então ela não surgiu de outra. Então, por exemplo, nós temos aqui pedra, flor, livro, né, etc. Já a derivada é o contrário. São palavras que derivam de outras, como, por exemplo, em pedreira, floresta, livraria, certo? Flexão dos substantivos. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele faz flexão, não no sentido físico da palavra, tá? Flexão quer dizer possibilidade de variar. O substantivo é um tipo de palavra na nossa gramática que sofre bastante variação, ou seja, ela sofre bastante flexão. Aí nós temos 3 tipos de flexão. O de gênero, que é masculino e feminino, como por exemplo em menino, menina. Número, que é singular ou plural, então menina, meninas. E grau no diminutivo aumentativo, como menininho e meninão. Em relação ao gênero, nós temos aí vários tipos também, subtipos, né? Substantivo comum de 2 gêneros. Essa palavra vai ter uma única forma para o masculino e feminino. Ó. Então, por exemplo, o pianista, a pianista. A única coisa que vai diferenciar é o artigo que vai acompanhar essa palavra. Então, o o vai designar masculino, a o feminino, tá ok? A palavra em si, o nome, o substantivo não altera. Substantivo epiceno já se trata aqui em relação a animais. E é para aquele tipo de animal que não tem um nome próprio para macho ou fêmea. Então, por exemplo, em jacaré, nós não temos jacaré e jacaroa. Nós temos jacaré macho e temos jacaré fêmea. Então, a única coisa que vai diferenciar é o uso da palavra macho e da palavra fêmea, porque a palavra jacaré também não altera, fica igual para os dois. O substantivo sobrecomum já é diferente. Aí é uma palavra que não tem sexo próprio. E aí vai depender do contexto da comunicação para a gente saber se trata de menino ou menina, se é masculino ou feminino. Nós temos exemplo aqui na apostila, a criança.
A palavra criança, ela por si só é feminina, mas não quer dizer que se trata de uma menina. Pode ser uma criança se referindo a um menino, não mesmo? Então, neste caso, se chama substantivo sobrecomum, tá? Quando existe uma única forma para os dois, e aí vai depender do contexto. Substantivo heterônimo é palavra que tem bastante diferença para nomear ser masculino e feminino. Aí é o contrário do sobrecomum, né? Então, por exemplo, temos homem, mulher, boi, vaca, cachorro, cadela, etc. Ok? Estamos aí o pianista, o jacaré, menina e a vaca e o boi. Quanto ao grau dos substantivos, aí tem dois processos. Temos o processo sintético, acrescenta-se ao substantivo um sufixo que indica grau, diminutivo ou aumentativo. Então, nós temos aqui, ó, a palavra homem. No diminutivo, vai ficar homenzinho. E no aumentativo, homenzarrão. Então, a gente sabe que pela terminação, do jeito que termina a palavra, vai se tratar de algo ou no diminutivo ou no aumentativo. Fica muito claro na palavra. Isso se chama processo sintético. Já o processo analítico, o substantivo é acompanhado por um adjetivo que indica esse grau. Então, a palavra vai ser a mesma. Então, por exemplo, nós temos aqui a palavra homem. Aqui também, homem. Qual que vai diferenciar entre diminutivo ou aumentativo? O adjetivo que estiver junto, aquela palavra que está ali dando característica. Então, temos aqui um exemplo: homem pequeno, no diminutivo, homem grande, aumentativo. Então, quando a gente usa os adjetivos aqui, se referindo a algo maior ou menor, é chamado de processo analítico em relação à formação do grau, tá? Então é isso, resumidamente. Caso tenha dúvidas, assistam quantas vezes precisar e qualquer dúvida, estou aqui, como sempre. Até a próxima, um beijinho.